Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma aula 15, hein? Do nosso estudo Teologia para Iniciantes. E estamos estudando aqui esse livro clássico da Editora Vida, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Marian Pilma. Obra que está comemorando esse ano 50 anos, hein? Livro texto de muitos seminários aí ao longo dessas décadas. Muito bem, estou na página 65, você que tem o livro e deseja acompanhar juntamente conosco. Página 65, no segundo parágrafo, estamos estudando os atributos de Deus. Vamos lá. Diz assim: sendo Deus um ser infinito, é impossível que qualquer criatura o conheça exatamente como ele é. No entanto, ele bondosamente revelou-se por meio de uma linguagem compreensível a nós. E essa revelação está nas Escrituras. Isso é pura verdade. Deus se revela para nós de maneira compreensível. Tanto é que ele vai inspirar, por exemplo, os autores bíblicos, Moisés, por exemplo, para dizer que Deus se arrependeu de fazer o homem. Ou seja, Deus se arrepende de alguma coisa? Deus comete um erro de modo que ele venha se arrepender? Não, não é isso. No caso, a linguagem que o autor se utiliza é o que ele tem para poder definir, se referir que Deus mudou de ideia, mudou seu pensamento em relação a uma ação do homem, né? Então, a forma como os autores bíblicos se utilizaram, os termos que se utilizaram para escrever as escrituras, sim, foram orientados pelo próprio Deus para que nós possamos compreender uma linguagem compreensível ao ser humano. Não adiantaria nada Deus usar os homens de orientá-los a falar coisas incompreensíveis e inteligíveis. Então tudo é compreensível para nós, ok? Todas as normas, os preceitos espirituais para que o homem possa se voltar para Deus está bem claro nas Escrituras Sagradas. Ou seja, aquilo que podemos compreender, certo? Ele se revela, ok? Aquilo que não diz respeito a nós, outras questões que muita gente fica tentando procurar saber a respeito de Deus, só para matar curiosidade, esse tipo de coisa Deus não vai atender os nossos caprichos, as nossas curiosidades. Ele revela o suficiente para que você e eu possamos nos relacionar com ele, entendeu? Então a linguagem que ele vai utilizar é uma linguagem compreensível. Homens falhos, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus, foram usados por ele para se dirigir, para entregar uma mensagem a homens também falhos. Diz assim, por exemplo, Deus diz acerca de si mesmo: eu sou santo. Portanto, podemos afirmar: Deus é santo. A santidade é assim um atributo de Deus, porque a santidade é uma qualidade que podemos atribuir ou aplicar a Ele. Dessa forma, com a ajuda da revelação de Deus, que Deus deu de si mesmo, podemos ajustar nossos pensamentos acerca de Deus. Qual a diferença entre os nomes de Deus e os seus atributos? Os nomes de Deus expressam as qualidades de todo o seu ser, ao passo que seus atributos indicam vários aspectos do seu caráter. Então, por exemplo, esse atributo aqui, Deus é santo. Então, esse atributo reflete e revela para nós o aspecto do caráter divino. Deus é um Deus santo, separado. Nele não há pecado, nele não há nenhuma falha, nenhum erro. Ele é perfeito, ele é santo. Ok? Diz aqui: há muito a dizer sobre um ser tão grande como Deus, mas facilitaremos nossa tarefa se classificarmos seus atributos. Compreender a Deus em sua plenitude seria tão difícil como encerrar o Oceano Atlântico numa xícara. Mas ele revelou de si mesmo o suficiente para satisfazer nossa capacidade. A classificação seguinte talvez nos facilite a compreensão. Número 1. Atributos em relação entre si, ou seja, o que Deus é em si mesmo, independentemente da criação. Esses atributos respondem à pergunta: quais são as qualidades que caracterizam um Deus antes que alguma coisa existisse? 2. Atributos ativos, ou seja, o que Deus é em relação ao universo. 3.
Atributos morais, ou seja, o que Deus é em relação aos seres morais criados por ele. Atributos não relacionados à natureza, não relacionados, no caso, à natureza íntima de Deus. Primeiro atributo, vamos colocar aqui. Número 1, espiritualidade. Número 1. Espiritualidade. Estamos estudando os atributos. Então vamos lá. 1 João define, 1 João 4,24. Deus é espírito. Deus é espírito com personalidade. Ele pensa, sente e fala. Portanto, pode ter comunhão direta com suas criaturas feitas à sua imagem. Sendo espírito, Deus não está sujeito às limitações às quais estão sujeitos os seres humanos dotados do corpo físico. Interessante que os escolásticos, quem são os escolásticos, para vocês perguntam? Quem eram os escolásticos? Eram os teólogos da Idade Média, né? Talvez o mais famoso teólogo da Idade Média, ali do século XII, tenha sido Tomás de Aquino, que é considerado doutor angélico da Igreja Católica, né? Naquele período ali, os teólogos literalmente entravam em debates teológicos em questões assim, para nós, muitos riem disso, né? Mas isso aí eles levavam muito a sério, tá? Por exemplo, quantos anjos, quantos espíritos angelicais poderiam ficar na ponta de uma agulha? Isso é sério, tá? Parece engraçado para nós hoje, mas os grandes teólogos da Idade Média eles especulavam acerca dessas questões, porque muitos desses teólogos também eram filósofos, né? Tomás de Aquino também era filósofo. Deus é espírito. Sim, Deus tem uma forma, cabe dentro de alguma coisa. Então essas questões eram analisadas, os teólogos e filósofos pensavam acerca disso. A Bíblia só define isso. Deus é espírito. Então ele não pode ser comparado a um corpo comum de uma pessoa que tem 1,80 m, pesa 90 kg. Não se pode comparar. E diz aqui, sendo o espírito, Deus não está sujeito às limitações às quais estão sujeitos os seres humanos dotados de corpo físico. Então não há limites para o Senhor, né? Podemos dizer que Deus é espírito, então por ser espírito está em todo lugar, porque ele não tem um tamanho. Qual é o tamanho de Deus? A gente vai entrar daqui a pouco na questão da infinitude de Deus. Deus é espírito, Deus não está limitado a uma parede, não está limitado a nada, a nenhuma questões materiais, ok? Ele não possui partes corporais e nem está sujeito às paixões. Sua pessoa não se compõe de nenhum elemento material e não está sujeito às condições de existência natural. Portanto, não pode ser visto com os olhos naturais, nem apreendido pelos sentidos naturais. Isso é interessante. Por ser espírito, é um ser invisível. Ele não depende de alimento, não depende de proteínas, substâncias para ser um ser vivo. Contudo, a Bíblia revela que ele é um ser que vive. Um Deus vivente, né? Um Deus vivo. Jesus é chamado de Filho do Deus vivo. Ok? E ele não pode ser visto, por quê? Porque ele, ainda que habite, já falamos sobre isso, sobre ele ser um Deus transcendental, mas a sua existência está numa dimensão que ainda nós não estamos, que é o mundo espiritual. No mundo espiritual, nós não temos essa capacidade de entender, de compreender, de enxergar, de ver, por exemplo, anjos caminhando, demônios ou a pessoa de Deus, a não ser, exceto que ele permita por um momento nós, o crente, o servo de Deus, ter um vislumbre do mundo espiritual por um momento só, através de uma permissão que ele dá com um propósito definido de revelação, de profecia, de visão. Aí um crente pode ter um vislumbre do mundo espiritual, mas é algo, né, limitado, algo temporário. Não é todo dia que tem esse tipo de experiência, ok? Nós estamos numa dimensão onde vivemos, né, a base, digamos assim, dependente dos nossos 5 sentidos, né, que nós estudamos lá no ensino fundamental: visão, audição, olfato, paladar e tato. Dependemos e vivemos orientados por conta dessas cinco sentidos, né?
Todavia, o crente, né, eu já preguei sobre isso, né, os 5 sentidos, só que nós não podemos, espiritualmente falando, quando nós vivemos o campo, a dimensão da fé, nós não vamos viver baseados às custas dos 5 sentidos. Tanto é que Paulo vai dizer que nós devemos não viver por vista, né? Nós devemos viver pela fé, não pelo aquilo que estamos vendo. E eu acrescento, não aquilo que estamos vendo, ouvindo, né? Sentindo, porque você pode sentir medo, e o medo anula a fé. Você pode ver gigantes, certo? Mas a fé vai mostrar que o teu Deus é maior, entendeu? Então, viver a base dos 5 sentidos é prejuízo para a vida espiritual. E diz mais aqui, isso não implica que Deus leve uma existência sombria e real, pois Jesus se referiu à forma de Deus, a forma entre aspas que colocou aqui, em João 5,37. Deus é uma pessoa real, mas de natureza tão infinita que não se pode apreendê-lo plenamente pelo conhecimento humano, nem é possível descrevê-lo satisfatoriamente em linguagem humana. Então ele citou aqui João 5,37 para falar, ele botou em forma de Deus, Jesus citou a forma, entre aspas, de Deus, João 5,37. Vamos ver lá o que diz João 5,37, se você está com a sua Bíblia aí. João 5,37 diz, o Pai que me enviou, esse mesmo que tem dado testemunho de mim, jamais tem ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Sim, e Filipenses 2,6 vai tratar lá, né, dizendo que Jesus assumiu a forma humana, mas em relação a Deus Pai, ninguém jamais viu a forma, a sua essência, tá? Todavia a gente vai ver no próprio Evangelho de João aquela passagem que Jesus diz a Filipe, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. É óbvio, claro, que ali é uma tentativa do autor João explicar e dizer que Jesus também é divino, que Jesus é Deus. Quem vê Jesus encarnado está vendo o próprio Pai. Mas aqui nesse texto de João 5,37, quando Jesus declara que ninguém viu a sua forma, é para declarar exatamente isso. Nenhum ser humano viu Deus em sua essência, a forma espiritual dele. Ok? Diz mais aqui o livro. Ninguém jamais viu a Deus, declara o apóstolo João. No entanto, em Êxodo 24, versículo 9 e 10, lemos que Moisés e certos anciãos viram, entre aspas, entre aspas, o Deus de Israel. Nisso não há contradição. João quer dizer que nenhum homem jamais viu a Deus como ele é. Acabei de explicar isso aqui. Nenhum homem viu a Deus jamais como ele é. É claro que a revelação que Deus permitiu-se fazer em relação a Moisés, né, não era ele em sua essência. Talvez a Bíblia esteja dizendo, que seja impossível, enquanto nós estivermos nessa dimensão física, onde dependemos dos 5 sentidos, é impossível vermos, ainda que ele se permita se revelar de uma forma sobrenatural, é impossível vermos ele da forma como ele é. O próprio João, escrevendo sua epístola, vai dizer que um dia nós o veremos como ele é, mas quando nós recebemos o corpo glorificado, entende? Então qualquer visão, de qualquer crente que você ouça, Deus, eu conheço um crente que teve um arrebatamento de espírito, ele teve no céu, ele teve uma visão, Deus se revelou aí, Deus apareceu para ele, não é, eu até acredito que seja, sim, sem dúvida, porém não é Deus na sua essência. Nós veremos como ele é na sua essência somente quando nós estivermos na glória, ok? Demais. Mas sabemos que o Espírito pode manifestar-se em forma corpórea. Portanto, Deus pode manifestar-se de uma maneira perceptível ao homem. Deus também descreve sua personalidade infinita em linguagem compreensível de mentes finitas. Portanto, a Bíblia fala de Deus como um ser que tem mãos, braços, olhos e ouvidos, e descreve-o como um ser que vê, sente, ouve, arrepende-se, etc. Então, quando a Bíblia descreve Deus assim, utilizando essa linguagem, dizendo que Deus tem braços, mãos, os olhos de Deus, a mão de Deus, né? Esse recurso, um recurso literário chamado antropopatismo. É quando Deus se arrependeu, né? Antropos, patismo, né? Refere-se a sentimentos. Eu estou esquecendo aqui, irmão, o termo. Mas em relação quando a Bíblia fala que
Deus dá. Deus se refere a Deus tendo sentimento, Deus ama e tal. É antropopatismo, ok? Antropopatismo, isso. Que a Bíblia dá esse entendimento dizendo que Deus tem sentimentos. Então, são figuras de linguagem. A mão de Deus, o braço de Deus, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. São expressões poéticas, geralmente estão nos salmos, né? Essas expressões para revelar, para descrever como Deus está se relacionando, como Deus se relaciona conosco, né? Diz mais aqui, mas Deus também é insondável e inescrutável. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites de Todo-Poderoso? Jó 11:7. E nossa resposta só pode ser: não temos com que tirar água e o poço é fundo, para usar a expressão da mulher samaritana, João 4:11, ok? E vamos ver aqui agora o segundo atributo, que é o atributo de infinitude. Infinitude. Deus é infinito, ok? Isto é, não está sujeito às limitações naturais e humanas. Pode-se observar sua infinitude de duas maneiras. Número 1, em relação ao espaço. Deus caracteriza-se pela imensidão, isto é, a natureza da Trindade está presente de modo igual em todo o espaço infinito e em todas as suas partes. Nenhuma parte existente está separada da sua presença ou de sua energia. Em nenhum ponto do espaço escapa a sua influência. Seu centro está em toda parte e sua circunferência em parte alguma. Interessante, né? Normalmente, quando estou dando aula lá para os novos convertidos, nós temos o curso lá, módulo 1, Doutrinas Básicas, eu faço uma pergunta assim: Deus é onipresente, Deus está em todo lugar? Todo mundo sim. Aí eu faço a segunda pergunta: Deus está no centro de Macumba? A pessoa já para pensar, fica com receio de se responder sim ou não. Aí algumas pessoas respondem a bucha: sim, está no centro de Macumba. É isso aí, ele está no centro de Macumba, ele está em todo lugar. Só que ele não aprova o que é feito ali. Entendeu? Ele está em todo lugar. Ele vê todas as coisas. O autor da Epístola aos Hebreus vai dizer que todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Deus contempla tudo. Deus está em todo lugar. Ele é infinito, certo? Ele está em todas as partes. Acontece que ele não aprova e ele não concorda com o que é ser realizado ali. As pessoas ali invocando as entidades demoníacas, né? Então Deus está contemplando o que aquelas pessoas estão fazendo, mas ele não vai agir, não vai encher aquelas pessoas do Espírito Santo, porque aquelas pessoas estão invocando outras entidades, não estão ali para honrar e servir ao Criador, entende? Mas ele está em todos os lugares, né? Diz mais aqui: mas, ao mesmo tempo, não devemos esquecer que existe um lugar especial onde sua presença e sua glória são reveladas de uma maneira extraordinária. E esse lugar é o céu. Em relação ao tempo, Deus é eterno. Ele existe desde a eternidade, ele dá aqui vários versículos. Ele existe desde a eternidade e existirá por toda a eternidade. O passado, o presente e o futuro estão presentes em sua mente. Vou repetir aí, ó. O passado, o presente e o futuro estão presentes. É um eterno agora. Passado, presente e futuro, um eterno agora para Deus. Nós fazemos distinção, nós estamos presos ao tempo, certo? Ontem já era, hoje é o dia, o amanhã não poderá não chegar, como diria certo radialista nos anos 80, aqui no Rio de Janeiro. Mas para Deus não, passado, presente e futuro é um eterno agora, certo? Por isso que a Bíblia vai dizer que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Tudo para ele é um eterno agora. Ok? Sendo eterno, ele é imutável. É o mesmo ontem, hoje e para sempre, segundo Hebreus 13:8. Essa verdade para o crente é confortadora, pois ele pode descansar na confiança de que o Deus eterno é o seu refúgio para segurá-los, então, os braços eternos.
com essa descrição, com essa definição de que Deus é eterno, ele sempre foi eterno, certo? Ele é imutável, ele não muda, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso descarta qualquer possibilidade de alguém pensar ou ensinar que Deus é um Deus que evolui, que há milhares de anos Deus pensava X, agora ele está pensando XY. Né? Nós, seres humanos, evoluímos na intelectualidade, na inteligência, no aprendizado. Eu não sou o mesmo de 10 anos atrás. Em 10 anos eu li muitos livros, tive muitas experiências, cresci intelectualmente, tive experiências com Deus. Deus permitiu que eu tivesse experiências com as pessoas, com Ele, que me tornou mais maduro, que me fez crescer. Ou seja, como homem, como cristão, eu progredi, eu evoluí, eu cresci. Para Deus não existe isso. Deus é eterno, Ele sempre foi aquele que era, aquele que é, aquele que há de ser. Ok? Então essa ideia de que Deus é um Deus que evolui, essa é uma ideia equivocada. A Bíblia não ensina, não. Deus é um Deus imutável, Ele sempre foi eterno, todo-poderoso e Ele nunca mudou, Ele nunca mudará. Ok? Terceira, esse vídeo não ficar muito longo, terceira atributo é a unidade. Deus é único, diz aqui o livro, cita vários textos. A expressão ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, era um dos fundamentos, é o chamar, né? Era um dos fundamentos da religião do ateu, como também a mensagem especial ao mundo que adorava muitos falsos deuses. Haveria contradição entre esse ensino sobre a unidade de Deus e o ensino da Trindade no Novo Testamento? É preciso distinguir entre dois tipos de unidade. Existe a unidade absoluta e a unidade composta. Se você está anotando, escreve aí, unidade absoluta, repita comigo, unidade composta. O que é isso? A expressão um homem transmite a ideia de unidade absoluta, porque se refere a uma pessoa. Mas quando lemos que homem e mulheres serão uma só carne, como em Gênesis 2:24, essa é uma unidade composta, visto que se refere à união de duas pessoas. Veja também Esdras 3:1, Ezequiel 37:17, passagens bíblicas que empregam a mesma palavra para significar único. O termo único é echad em hebraico, como se usa em Deuteronômio 6:4. Existe outra palavra em hebraico chamado yashid, que se usa para exprimir a ideia de unidade absoluta. A qual classe de unidade se refere Deuteronômio 6:4? Ou seja, qual é a palavra que é usada lá em Deuteronômio 6:4? Ouve ao Senhor, ouve ao Israel, o Senhor é o único Deus. Qual é o termo? Echad, unidade composta, ou yashid, unidade absoluta. Pelo fato de a palavra correspondente a nosso Deus estar no plural Elohim, em hebraico, concluímos que o texto se refere à unidade composta. A doutrina da Trindade ensina a unidade de Deus como unidade composta de três pessoas divinas em unidade essencial e eterna. Né? Definição de Trindade, três pessoas, não três deuses. Nós não somos triteístas, somos trinitarianos ou trinitários. Três pessoas, uma só substância. Três pessoas ou uma só essência. Três pessoas ou um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, um só Deus. Então é interessante isso, né? O termo usado lá em Deuteronômio 6:4, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus, é o termo hebraico echad, que refere-se à unidade composta. É a mesma palavra usada em Gênesis 2:24, quando diz que homem e mulher se unirão e tornarão ambos uma só carne. Que interessante. Você que é casado. É interessante a questão do matrimônio, porque parece-me que há uma união mística, espiritual, quando o homem e a mulher se casam, porque Deus nos vê como uma só carne. São pessoas distintas, claro, pessoas com personalidade distinta. Deus trata individualmente conosco. Todavia, essa união carnal, essa junção que ocorre através do casamento, da relação sexual, faz com que ambos tornem-se uma só carne.
Então essa questão da unidade composta é muito interessante, que dá base para a doutrina, né, do Novo Testamento, da Santíssima Trindade. Yashid já é outra palavra hebraica que fala sobre unidade absoluta. Echad, unidade composta. Ok? Então, só para a gente terminar essa questão aqui da unidade, a qual classe, eu já me referi aqui, mas eu vou repetir, a qual classe de unidade se refere Deuteronômio 6.4? Pelo fato de a palavra correspondente a nosso Deus estar no plural Elohim em hebraico, concluímos que o texto se refere à unidade composta. A doutrina da Trindade ensina a unidade de Deus como unidade composta, três pessoas divinas, e unidade essencial e eterna. Amém, queridos? Passa rápido, né? Olha só, quase meia hora de vídeo. E a gente vai ficar por aqui, por esse vídeo não ficar muito longo. Essa é a 15ª aula. E na próxima aula, na 16ª, nós estaremos de volta falando sobre onipotência, onipresença e onisciência. Amém? Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê um like, comente. Deus abençoe rica e abundantemente. Até a próxima.